Fala, meu povo! Mais um vídeo hoje do Compartilhando Viagem e hoje nós vamos falar sobre a bendita autorização eletrônica que saiu, está no Diário Oficial do México e agora brasileiros poderão fazer o visto totalmente de forma eletrônica. Então vamos embora explicar tintim por vocês como funciona isso aqui. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é que sim, a partir do dia 5 de fevereiro, brasileiros que queiram viajar para o México poderão fazer a autorização eletrônica como era antes. Você fazia totalmente online dentro da sua casa, sem precisar viajar de forma simples. Então, a partir do dia 5 de fevereiro, tudo vai ser online e vai ser muito mais fácil pra gente. Principalmente para os brasileiros que estão pensando em viajar para o México no próximo ano, por questão da Copa do Mundo, porque o México vai ser um dos países sedes da Copa do Mundo, poderão fazer o visto de uma forma muito mais simples. Agora, o que pouca gente fala é que quem vai viajar antes dessa data, a regra continua igual. Você precisa fazer o visto mexicano para vir para o México. Se você vai viajar antes do dia 5 de fevereiro, você precisa saber disso e você vai ter que fazer o visto mexicano antes de vir para o México. Então, quais são os requisitos para esse visto e quais são os brasileiros que estão isentos desse visto? E agora eu vou dizer para você. Essas informações que eu estou pegando aqui para vocês, eu estou lendo diretamente do site do consulado mexicano. Então, todas as informações eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês terem uma ideia. Então, quais são os brasileiros que estão isentos de ter o visto mexicano? Primeira coisa, residentes permanentes dos seguintes países: Estados Unidos, Canadá, Espaço Schengen, Japão, Reino Unido, deverão apresentar documentos que acreditem sua residência num desses países, bem como passaporte válido que cubra todo o tempo da viagem. O prazo máximo que você pode ficar no país é de 6 meses, se você apresentar alguma dessas residências permanente. Agora, quem tem visto, portadores de visto válido de turismo dos Estados Unidos, Canadá, Espaço Schengen, qualquer um dos países, Japão, Reino Unido, ou todos os estrangeiros que possuem um visto de validade em algum desses países, poderão viajar para o México com dispensa do visto mexicano. Então, se você tem algum visto de turismo, por exemplo, para os Estados Unidos ou para o Canadá, você não vai precisar fazer o visto mexicano. Somente tenha um cuidado para quem tem o visto do Canadá. Tem algumas pessoas que têm o visto eletrônico, né? Que eles te dão pelo celular e ele não tá carimbado no passaporte. Precisa estar carimbado no passaporte. Eu já vi, pode deixar nos comentários aqui, teve muitos relatos de brasileiros que moram no Canadá, tem a residência permanente no Canadá, mas se eu não me engano, eles te dão um cartãozinho e eles não aceitavam. Então, você precisa ter isso no passaporte. Existem vários e vários relatos de brasileiros que moram no Canadá, mas não puderam vir no México porque a residência deles era no cartão e não estava no passaporte. Então fique ligado se você tem alguma desses vistos para o Canadá. Pode ser que não seja tão fácil você vir para cá. Mas, falando disso, vamos falar dos requisitos das pessoas que não têm nenhuma dessas residências ou visto permanente e precisam fazer o visto. Então, quais são os requisitos? Existem 3 requisitos para você fazer o visto para o México. E são eles: ou você faz por recursos financeiros, ou você faz por arraigo no Brasil, e eu vou explicar qual é, ou você faz por viajante frequente. Vamos começar com recursos financeiros. Todas essas informações que eu tô tirando é do próprio consulado, não é invenção minha, ok? A primeira delas de recursos financeiros é original e cópia dos contra-cheques dos últimos 3 meses, com um valor líquido mínimo de R$ 7.100 por mês e a carteira de trabalho. Ok? Uma coisa muito importante: deverá comprovar uma antiguidade mínima de 1 ano nesta empresa. A carteira de trabalho deverá apresentar-se impressa ou no aplicativo. Se o recurso econômico não são comprovados pelos pais, em caso de menor de 18 anos, ou cônjuge, é necessário apresentar original e cópia da certidão de nascimento ou matrimônio/união estável, que comprove o vínculo, e cópia do passaporte RG do familiar. Pensionistas ou aposentados têm que apresentar extratos e pagamentos do benefício do INSS ou da instituição pagadora de ingressos mínimo de R$ 7.100. Ah, eu sou estudante, eu sou universitário. Menores de 25 anos podem comprovar ganhos mensais por salário, pensão ou bolsa dos últimos 3 meses, com valor líquido mínimo de R$ 4.200. Então, se você é estudante universitário, tem menos de 25 anos, tu tem algum salário, seja estágio, trabalho, pensão ou bolsa, que você ganhe mais de R$ 4.200, você está apto sem nenhum problema. A outra forma de recursos financeiros que você pode apresentar é original e cópia dos extratos bancários
dos últimos 6 meses. O que isso quer dizer? Pode ser que você não tenha, por exemplo, um ano de trabalho e tudo mais, mas você tem a cópia dos extratos bancários dos últimos 6 meses. Isso é muito legal de você apresentar os últimos 6 meses, porque você vira candidato para você ter o visto por 10 anos. Isso é muito legal. Então, se você tem os últimos 6 meses, a chance de você conseguir o visto válido por 10 anos é muito maior. Se você apresenta os extratos bancários dos últimos 3 meses, você só vai conseguir o visto, caso consiga, por 6 meses. E o valor mínimo que tem que estar nesses extratos bancários é de 22.100. Isso vale se você quiser fazer, por exemplo, apresentar poupança, investimentos, bolsa de valores, alguma coisa assim, e você consegue apresentar extrato bancário de 22.100, você consegue o visto. Mas lembre-se, não é movimentar esse dinheiro, é no final do mês que está esse dinheiro aí parado. Aqui, ó, nota importante do saldo. O saldo médio mensal deve ser de 22.100. O valor mínimo mensal requerido é calculado pela média entre os valores de entrada e os valores de saída. Agora vem o outro ponto para você conseguir o visto mexicano, que é o arraigo. O que é o arraigo? Você precisa levar original e cópia de escrituras que comprovem ou possui bens de imóveis quitados sem hipoteca no seu nome e de uma antiguidade mínima de 2 anos já quitada. O que isso quer dizer? Vinícius, mas eu tenho as escrituras, mas eu tô financiando o meu apartamento, a minha casa. Não vai conseguir. Você precisa ter a escritura da sua casa e ela já tem que estar quitada pelo menos há 2 anos para você conseguir por esse modo. Uma dica muito importante: não pensem que se você não tem um recurso financeiro e você tem só a comprovação de arraigo, você não vai conseguir. É sempre um ou outro. Você não precisa ter todos os requisitos. Você precisa ter pelo menos um desses requisitos. E o último requisito é viajante frequente. O que é o viajante frequente, sendo bem básico aqui e bem rápido para vocês, para não ficar extenso esse vídeo? É justamente você ter viajado nos últimos 365 dias para 3 países que não fazem fronteira com o Brasil. Lembrando que o Chile não faz fronteira com o Brasil, mas como ele está na América do Sul, ele não conta para essa conta dos 3 carimbos no passaporte. Entretanto, uma coisa também muito importante de você saber sobre os 3 países é, para critério de viagens frequentes a partir do dia 1º de agosto, carimbos dos países do espaço Schengen conta como um país só. O que isso quer dizer? Tem muita gente que faz, por exemplo, eu vou para a Espanha, carimbou quando entrou na Europa. Saiu da Espanha porque eu fui, sei lá, para o Chipre, carimbou, ou vamos botar outro país, fui pro Marrocos, ok, fui pro Marrocos, segundo país, foi carimbado, e depois volta pra Europa, que tu vai ser carimbado de novo, porque tu saiu do continente, tu vai ser carimbado, e tu vai pra Suíça, por exemplo, a Suíça tá no espaço Schengen, a Espanha tá no espaço Schengen, contou só como um carimbo. Então, se você for fazer alguma movimentação de países, se é no espaço Schengen, na Europa ali, vai contar só como um carimbo. Então, fiquem atentos quando vocês tentarem fazer o de viajante frequente, os países que vocês vão viajar. E esse vídeo eu espero que tenham ajudado vocês. Eu quis fazer algo bem curto para vocês e estou muito feliz que a partir do dia 5 de fevereiro agora os brasileiros poderão fazer o visto online. Não vai precisar tanta burocracia assim, não vai precisar viajar para algum desses consulados, porque claro, quem está em São Paulo é fácil, mas para quem mora, por exemplo, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Curitiba, ou mora no Nordeste do Brasil ou outros lugares e tinha que ir até o Rio, ou até São Paulo e até Brasília, facilitou muito. A partir do dia 5 de fevereiro você já vai poder fazer o visto online, a autorização online. E o legal também é que a Copa do Mundo vai ser aqui, então vai ficar muito mais fácil para os brasileiros assistirem os jogos desde o México. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você precisar de passeios, de transfers aqui em Cancún, você pode reservar diretamente com a nossa agência, que é o Compartilhando Experiência, e será um prazer receber vocês aqui em Cancún. Eu vou deixar o link do nosso WhatsApp, que você pode falar diretamente com seus consultores de viagem e a gente vai ajudar vocês na sua viagem. Se vocês quiserem saber mais do nosso Instagram, vou deixar o Instagram da nossa agência, que é o Compartilhando Experiência, e o nosso pessoal, o meu e da Karenzinha, o Compartilhando Viagem para vocês nos acompanharem. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, compartilhe esse vídeo para outros viajantes que vão vir para Cancún ou para o México e, claro, se inscreva no nosso canal porque isso nos ajuda muito. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Bye!